onde eu falo sempre para você sobre a dependência química e também sobre o tratamento. O tema de hoje é um tema muito interessante, muito importante, que é o tema sobre o tempo e a dependência química, a adicção, que podemos também falar como um sinônimo, né? Para falarmos de tempo, vamos pensar sobre o passado, presente e futuro, porque quando geralmente no cotidiano falamos de tempo, a gente logo pensa no passado. O que é o passado? O passado é tudo que vivenciamos, experimentamos, né, anteriormente ao hoje. E essas experiências trazem para nós hoje sentimentos, emoções para nós hoje. O passado nosso já foi um presente e deixou de ser presente, se tornou passado a partir do hoje. Assim é como também o futuro. O que é o futuro senão nossos desejos, sonhos, metas, objetivos? É o tempo futuro. É um tempo que ele só será presente quando chegar o momento das conquistas, de nós colhermos os frutos do que nós estamos plantando hoje. E o que é o presente? O presente é o aqui e agora. É o que eu e você estamos vivendo no hoje, no presente. Então, o presente, na verdade, é o tempo real. O tempo passado, ele já não é mais real. Ele se tornou passado. O tempo futuro não é real. Ele ainda está no imaginário, nos desejos, naquilo que a gente quer alcançar. Essa é a ideia inicial de passado, presente e futuro relacionada ao tempo. Mas, na verdade, o tempo ele só existe enquanto alguém o produz. Então, se eu estou produzindo, eu estou conectado com o tempo. Eu estou me presentificando no tempo. Existiu um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, no século 6 a.C., onde ele trouxe para nós o conceito do devir. Devir em latim significa devenire, né, a palavra latina, que significa transformação, fluido, movimento. Então, o tempo para Heráclito era o tempo do devir, do vir a ser. Nós estamos sendo o tempo todo. Isso na filosofia. E na psicologia? Na psicologia se compreende o tempo subjetivo e objetivo. Mas começando pelo tempo objetivo, o que é o tempo objetivo? Muito simples. É o tempo do relógio, é o tempo matemático, é o tempo cronológico, é o tempo de início, meio e fim, onde coloca uma meta para alcançar, um objetivo para alcançar, e ali existe etapas, fases para se chegar àquilo que eu desejo. Esse é o tempo objetivo. Mas em relação à dependência química, a gente precisa muito pensar no tempo subjetivo, até mesmo em relação à recuperação. O que é o tempo subjetivo na psicologia e principalmente em relação à dependência química? É o tempo em que nele a duração que a mente humana faz, ela estima no seu processo mental um determinado evento, ela legitima um evento ou intervalo para as experiências vividas. O tempo subjetivo é um tempo variável, é intrínseco, ele é singular, esse tempo subjetivo. Então ele não está preso, ele não está acoplado, ele não está dentro de uma redoma cronológica. Então por isso que nós podemos considerar o tempo subjetivo ao tempo das experiências. Esse tempo que ele, poderíamos dizer quase que ele é atemporal. Agora, na verdade, podemos pensar que o tempo ele é relativo. Como assim? Existe uma relatividade de tempo, onde o que nós vivemos no hoje, dentro dos nossos espaços sociais, dentro de nossa cultura, existe relacionado ao tempo uma importância de sincronização, de coerência e de adequação. São três elementos fundamentais para que eu me torne amigo do tempo, para que eu seja realmente esteja em concordata com o tempo, para que eu possa funcionar no mundo dentro de um tempo subjetivo, sincronicamente com o meu contexto, coerentemente com as minhas atitudes e valores e me adequando dentro dos espaços sociais relacionados ao tempo. Por isso que o tempo
ele apresenta um ritmo. O que, em relação ao dependente químico, ele tem uma dificuldade imensa de estar nas experiências de ritmos. Ele não consegue viver uma harmonia nos seus relacionamentos interpessoais. O dependente químico, por causa da sua doença, ele perde a noção de ritmo. Ele não respeita o tempo. Ele fura as demandas do tempo, daquilo que o tempo oferece, proporciona para ele. Até porque, para o dependente químico, ele entra num tempo obsessivo. Num tempo onde o que impera nele é a fissura, ou craving, a instiga, como popularmente é chamado. Então ele fura a harmonia do tempo. Ele fura o ritmo do tempo. E com isso ele passa a desconsiderar o tempo. As coisas para ele passam por despercebidas. Como? Que coisas são essas? Duas coisas importantes: as suas reais necessidades e as suas reais prioridades. Então ele não consegue funcionar no mundo de acordo com suas necessidades e prioridades necessárias para o seu cotidiano. Aquilo que é necessário no cotidiano relacionado à sua família, ao seu trabalho, aos seus estudos. Ele passa a ter dificuldade e não prioriza também aquilo que deva ser priorizado. Por isso que ele perde a sincronia, a adequação com o tempo. Ele perde em relação ao tempo a coerência dos seus atos de acordo com os acontecimentos. Isso por quê? Por causa da sua psicodinâmica adictiva, onde ele é subjugado a um tempo mais redundante, um tempo adictivo. Um tempo onde o que impera nele é o processo da doença. O processo dela, que como a própria Organização Mundial de Saúde vem nos trazer, é uma doença progressiva, incurável e fatal. Então ele vai se desregulando de todas as normativas que o tempo impõe. O tempo, ele é amigo de tudo que é norma social. Nós temos normas comportamentais, normas sociais que nos dão direção para o bem viver. E na adicção, com os comportamentos adictivos, com o caráter adictivo, com a identidade adictiva, o adicto, você bem deve saber, ele vai quebrando tudo que é norma, tudo que é regra, tudo que é lei, em nome da sua compulsão, em nome da sua obsessão pelas drogas. E com isso ele passa a ficar um procrastinador. Ele vai procrastinando em relação a tudo aquilo que é um dever para ele, em tudo aquilo que é compromisso, em tudo aquilo que é de responsabilidade dentro do seu cotidiano e dentro do seu contexto. A procrastinação é uma inimiga do tempo maior, de um tempo subjetivo, de um tempo existencial. De forma que ele não consegue fazer metas nem planejamento nenhum na sua vida. Ele se perde por causa das suas atitudes adictivas. E com isso ele vai se desorganizando, se desestabilizando e se desarmonizando. São 3 pontos fundamentais que acontecem no comportamento adictivo relacionado ao tempo. Com o tempo ele vai se desorganizando em quê? Nos seus papéis sociais. Com o tempo ele vai se desestabilizando em quê? Nos seus vínculos sociais. Com o tempo ele vai se desarmonizando com seus sentimentos, com suas emoções, com tudo aquilo que anteriormente a aquisição da doença adictiva nele, fazia ele ficar mais harmônico com ele. Então é fundamental que um adicto, no processo de recuperação inclusive, busca a ordem, busque a estabilidade e busque a harmonia através de um investimento sério, justamente para poder ir abrindo mão de vários transtornos que foi acontecendo na sua vida, né? Então, resumindo um pouquinho para você, as metas e planejamentos ele não consegue durante a sua ativa por causa das suas atitudes adictivas, que desorganizou, desestabilizou e desarmonizou, gerando o quê? Um transtorno comportamental. Temos ainda uma imagem que eu queria te passar, a imagem de um triângulo. Nesse triângulo existe, vamos imaginar assim, num ponto dele tem o adicto, em outro ponto a adicção e outro ponto as drogas. O que é o tempo do adicto nesse triângulo? É um tempo fechado,
O tempo dele que deveria estar proporcionando a ele, oportunizando a ele viver bem com ele próprio na sociedade, ele não consegue. Por quê? Porque no centro desse triângulo está a doença adictiva, a doença que controla a vida dele, é a doença que domina a vida dele. Então ele perde o poder de aderir o tempo como um amigo seu, como algo que pode lhe proporcionar uma normatização para seguir um caminho diferenciado do uso e abuso de drogas. Ele está preso, ele está no cárcere desse triângulo, entre a pessoa dele, que já está se deteriorando, entre o objeto droga, que o deixa cada vez mais com desejo de consumir mais ainda aquela droga, ou mesmo outras drogas, e com a própria doença que vai deformando, né, o seu caráter, seu comportamento. E com isso ele passa a viver um tempo paralelo. Né? Nesse triângulo, o adicto, ele não está no tempo real. Podemos imaginar também assim, existe um tempo real, que é o tempo de todos nós, né? Geralmente os que não são adictos, vamos dizer assim. É o tempo real, onde no tempo nós vamos tomando consciência. Um grande amigo do tempo também é o desdobramento de consciência. Quanto mais consciências você vai tomando de si, do outro, do mundo, mais você vai seguindo um caminho de normatização, como eu falei antes, para quê? Para o bem viver, para que sua vida possa ser investida com um sentido maior de ser e de estar nesse mundo. O adicto não consegue nada disso. Por quê? Porque ele está num tempo paralelo. Esse tempo paralelo eu chamo de mundo imaginário. Então existe o mundo real e o mundo paralelo do adicto, que é o mundo da ficar à margem. Por isso que nós, em literaturas antigas, falava-se muito que da marginalização, né, do adicto viver à margem. Na verdade, a gente logo pensa, quando coloca esse tema, que ele vive à margem da sociedade. Mas, na verdade, ele está vivendo à margem do tempo. Porque para ele ficar à margem da sociedade, ele está adulterando seu processo de ser num tempo subjetivo, dentro de um processo existencial que está aí para todos nós. Então ele vai, como que adulterando, ele vai pecando contra o tempo, em nome da sua doença obsessiva compulsiva. Esse é o tempo abstrato, é o tempo paralelo do adicto. É um tempo que realmente ele está preso e refém nele. Por isso que ele se torna um impotente para fazer parte como sujeito de um mundo real. Ele se torna, na verdade, objeto do próprio objeto. Ele deixa de seguir esse caminho do devir, como eu falei no início desse vídeo, do vir a ser, do estar sendo, de um sujeito em transformação, de um sujeito em evolução, um sujeito que cada vez mais vai desdobrando consciências e os seus dias no presente, não preso ao passado e não no mundo ilusório de futuro, ele para e pensa para ele. Realmente estou no mundo imaginário. E isso para o dependente químico é realmente uma prisão. Isso para o dependente químico, ele está preso a esse caos. O tempo, na verdade, ele traz oportunidades de evolução, mesmo que seja em meio ao caos. Por isso que nós podemos ajudar os dependentes químicos, porque é um tipo de demanda que leva ao caos. O que é o caos? O caos é atemporal. Agora, o tempo pode atrair oportunidades. Daí é importante dele, o adicto, né, buscar se realinhar em normatizações e reconstruir ou construir novos elos de vida. Porque, como ele quebrou esse alinhamento de normatização, consequentemente, ele foi deixando, se desvinculando, ele foi perdendo os elos da própria vida. Então podemos considerar que o tempo da recuperação é um tempo existencial. É um processo de reintegração consigo no mundo, na relação com o mundo. E o tempo adictivo é o tempo obsessivo compulsivo. Claro, podemos pensar que nesse tempo ele não consegue resgatar nada, se aprimorar em nada. É um processo de involução. O tempo adictivo é um tempo de involução, enquanto o tempo de recuperação podemos pensar como tempo de evolução.
E é um tempo de involução. Por isso que geralmente eles perdem noção, consciência, senso, bom senso, comportamentos desordenados, de limites. Por quê? Porque eles se desconectaram desse tempo maior. E isso é muito importante nós pensarmos que dentro desse processo de adquitivo, o tempo para ele se torna, o tempo real, se torna inimigo, porque ele fica preso a um tempo adquitivo obsessivo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado muito a você e eu te aguardo no nosso próximo tema aqui no canal de Silvestre Falcão.